Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, tá aqui do meu lado a Narima, que é a nossa consultora de sucesso do cliente e também uma das responsáveis pela nossa consultoria para contadores aqui na Nuconte. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, porque a gente vai abordar quais são as maiores dificuldades que os nossos clientes aqui no Nuconte, ou seja, os contadores, tiveram ao implantar a contabilidade consultiva, quais são as maiores dores e os desafios que eles enfrentam nesse processo. Vamos lá então? Fernanda Rocha, sou fundadora do Nuconte, do Movimento Contabilidade Sem Chatice, ambos com o propósito de propagar a contabilidade consultiva por todo o Brasil e transformar os contadores nos verdadeiros cientistas da riqueza. Para você conhecer mais sobre o Nuconte, acesse lá nuconte.com e também acesse contabilidadesemchatice.com.br e faça parte gratuitamente do maior movimento de contadores consultores do Brasil. Bom, então a gente está sempre falando sobre como você pode aplicar a contabilidade consultiva, qual é a metodologia para você seguir, quais são os passos. Só que é claro que no meio do caminho existem percalços, é claro que no meio do caminho existe uma série de barreiras, dificuldades, por isso mesmo que a Narima está aqui para poder falar, ela que já atendeu vários contadores. Aliás, Narima, quantos contadores você já atendeu? Já atendi cerca de 90 a 100 contadores aqui no Nuconte. Pois é, 90 a 100 contadores, ou seja, ela tem muita propriedade aí para poder falar sobre isso. Então, Narima, se apresente aí um pouquinho, fala quanto tempo que você está no Nuconte, o que você faz, mas também já responde a pergunta, quais são, na sua visão, com base nessas conversas que você já teve com os contadores, as principais dúvidas, os principais desafios, as principais barreiras que esses contadores enfrentaram nesse processo de aplicar a contabilidade consultiva, de usar o Nuconte. O que você entende como principal desafio? Oi gente, tudo jóia? Eu sou a Narima, como a Fernanda me apresentou. Eu estou aqui no Nuconte tem 11 meses, quase um ano aí. Como eu falei, já atendi aí de 90 a 100 contadores. E disso, tanto contabilidades muito pequenas, quanto contabilidades muito grandes também. Então, um conhecimento vasto nesse sentido. E do que eu já percebi de clientes meus, que eu venho percebendo nesse tempo, nesse um ano, é que tem várias dificuldades aí. Acho que a principal delas, a primeira que aparece, que é aquela que a gente trabalha muito, é do empresário não ver valor nesses dados, né? E o que eu sinto, assim, é que realmente o empresário ele não vai ver valor inicialmente. Esse valor é você, contador, que precisa gerar para o seu cliente. Então, você simplesmente apresentar dados, indicadores, ele muitas vezes não sabe o que ele vai fazer com aquilo, qual que é o próximo passo. Beleza, a empresa dele está enfrentando diversas dificuldades, mas e aí? Então, essa é a grande dificuldade, assim, e que é dar esse passo a mais, que eu sinto assim. Então, o contador, ele reconhecer que ele precisa dar essa assessoria, não é simplesmente a contabilidade consultiva, não são os dados, não são os gráficos, não são os indicadores, mas o que ele faz com aqueles dados. E aí, assim, o que muita gente fala, os contadores que já às vezes tentaram passar por esse processo e deram como exemplo essa dificuldade do empresário não ver valor, eu acredito tem assim duas vertentes. Primeiro, que ele não vê valor na informação contábil, tipo, olha para aquilo e fala, isso não serve para nada. E tem aqueles empresários que enxergam que aquela informação não é a realidade da empresa. Por quê? Porque a gente tem um dado contábil que não corresponde à realidade e tudo. E aí eu te pergunto, assim, mesmo que a gente não tem essas informações que correspondem à realidade, mesmo que, sei lá, às vezes a gente tem um dashboard lá com gráficos e indicadores, mas a gente sabe que aquilo não é a realidade da empresa porque em algum momento a empresa omitiu informação, porque ela talvez sonegou e tudo. Você acredita que ainda assim é possível gerar valor para esse tipo de empresário?
Sim, com certeza. É algo que a gente também fala muito, né? Que a gente vê, os dados são, a estatística em si, ela é muito sobre tendências, né? A tendência que aqueles dados vem tomando. Então, um ponto é analisar essas tendências. Então, como que vem acontecendo? Como que vem acontecendo com a receita dessa empresa, a lucratividade, mesmo que com informações faltantes, isso é algo que a gente consegue ainda analisar. E é um pontapé inicial para você começar a gerar valor. Então, quando o empresário ele fala, mas isso não reflete a minha realidade, mas olha, vamos então olhar as tendências, como que vem acontecendo com a sua empresa. Um outro ponto também importante que a gente aborda é que muitas vezes o empresário ele tem a noção que, por exemplo, nesse caso de sonegação, né, esse tipo de coisa, é que muitas vezes uma sonegação de impostos traz mais lucro para a empresa dele do que ele ter esse acompanhamento. Mas é porque muitas vezes é aquele empresário que não faz um controle financeiro, não tem ideia de como controlar, fazer uma boa gestão dos dados da empresa dele. Então, o contador ele vai precisar mostrar esse valor para o empresário, mostrar como que a empresa dele pode ter muito mais lucro tendo uma boa gestão dos dados do que, por exemplo, pagando menos impostos. Legal, e você no começo falou sobre a dificuldade que é chegar e apresentar as informações para o empresário justamente por ter essa objeção e não ver valor e tal. Mas assim, como você acredita que tem que ser esse perfil do contador nesse momento de isso não é para apresentar dashboard, isso não é para apresentar gráfica, para fazer o quê? E o que ele precisa fazer realmente para poder conquistar aí essa confiança e o empresário realmente entregar valor? E como você entende que tem que ser esse perfil desse contador? Ele tem que ser o cara que chega e fala na lata, sei lá, é o showman, chega apresentando, vim fazer um show aqui pra você. Ou não, ou então, na verdade, ele, sei lá, às vezes ele precisa muito mais ouvir do que falar. Na sua visão, o que você enxerga que é mais fator de sucesso, assim, nessa questão de perfil do contador? Você falou muito sobre, eu vou chegar falando, ou eu vou ouvir e tal. Acho muito importante ouvir, né? Então, a gente gosta muito de fazer analogia com o médico. O médico, ele não sai te apresentando aí todos os seus indicadores, dos seus exames e tal. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir sobre como que é a sua rotina, quais são, por exemplo, talvez medicamentos que você tenha aí, alergia, esse tipo de coisa. Então, a mesma coisa eu acredito com o contador. É importante ele expor e falar, olha, eu venho analisando, acompanhando a sua empresa e tal, queria entender se você está passando alguma dificuldade com, talvez, o caixa da sua empresa, o que está acontecendo, como que você vem acompanhando isso, você tem prestado atenção. Então, claro que ele coloca ali alguma situação, ele não vai fazer uma reunião e sentar e falar, vou te ouvir, mas ele coloca uma situação, mas essa situação é com o objetivo que o empresário fale mais. Ele primeiro, eu acredito que ele primeiro precisa ouvir para ele entender mais a fundo sobre o contexto, porque no fim os indicadores são uma parte, mas é preciso o contexto mesmo. Então ele ouve bastante para depois ele expor a opinião dele, apresentar os fatos mesmo. Então, na hora que ele for apresentar, falar, olha, eu acredito que você está com essa dificuldade, ele já tem tanto os dados que disseram isso para ele, quanto ele também já ouviu isso do empresário. Então, acho que ele tem que ter esse posicionamento de ouvir mais do que já chegar falando, você precisa de ajuda aqui e tal, porque quando, na hora dele apresentar essa necessidade para o empresário, ele vai ter a carta na manga de falar, olha, você mesmo me contou que a sua empresa está com esse problema, então deixa eu te ajudar, eu tenho aqui os dados que podem te ajudar, eu vou te acompanhar nessa jornada aí. Entendi. E sobre essa questão assim da insegurança, porque querendo ou não, chegar para o empresário e apresentar a informação da empresa dele, se o contador tiver, né, a pessoa do contador, né, tiver ali, sei lá, com algum ressentimento, com algum sentimento de que, nossa, será que eu vou dar conta? Nossa, será que ele vai fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Nossa, será que ele vai me dar atenção? Então, assim, querendo ou não, quando a gente fala, né, de estar fazendo uma apresentação para o empresário, mesmo que seja nessa relação de, eu vou ouvir o que o empresário vai falar, mas ainda assim, né, quando você ouve também, a pessoa que está falando, ela espera um retorno, né? Ela vai criando uma expectativa. E aí,
obviamente, essa expectativa pode ser frustrada, o empresário pode ficar, às vezes, decepcionado com alguma coisa que foi falada, ou com alguma pergunta que não foi respondida, ou foi respondida da forma que ele não gostaria. Isso acaba gerando uma insegurança nessa relação. Tanto por parte do empresário, que fica, será que eu devo confiar nesse contador que está falando uma informação que, poxa, parece que não está legal? E também da parte do contador, que acaba também ficando com receio, né? Às vezes ele vai fazer uma apresentação e acontece esse tipo de coisa. Pô, será que vai acontecer isso nas próximas vezes também? Será que, poxa, vai dar errado sempre? Então, sobre insegurança, assim, como é que você, assim, quando você vê, né, que tem um cliente, assim, que está apresentando essa insegurança, às vezes uma resistência, às vezes ele segue a metodologia, o processo é todo bonitinho, mas na hora de apresentar para o cliente dá travado. E aí, como é que faz nesse caso? Então, eu acho que a insegurança é bem presente, também é um dos fatores que a gente encontra com os contadores em si, mas vão haver muitas vezes, eu acho que um ponto muito importante nessa contabilidade consultiva é a resiliência também, né? Então, o que mais vão haver, talvez na primeira, segunda, terceira vez, vão ser aqueles empresários que não querem te ouvir, que vão estar ali mexendo no celular, a gente vai buscar sempre ganhar a atenção dele, mostrando a dor mesmo que ele está sentindo. Realmente colocando o dedo na ferida, isso faz com que ele te ouça. Talvez você está falando ali de algumas coisas que ele não prestou atenção, mas alguma coisa que você falou realmente é algo que ele sente, então ele vai começar a prestar atenção. Então, um ponto muito importante é não desistir na primeira, na segunda, na terceira apresentação, porque acho que isso vai melhorando, né? O contador vai melhorando na apresentação dele, ele vai adquirindo mais experiência também. E um outro ponto que eu acredito, se você tem essa insegurança, se você ainda tem uma insegurança no sentido, será que eu vou conseguir ajudar mesmo essa empresa e tal? Um ponto é começar com aqueles que você talvez tenha mais afinidade, que você já faça mais visitas. Então a gente não vai começar com aquele primeiro empresário que nem quer saber de contabilidade, aquele que acha que a contabilidade é um mal necessário. Esse vai ser um desafio muito maior. Então, primeiro a gente busca alguns showcases, né, ter sucesso aí com aqueles que você já tenha mais afinidade, tenha mais conhecimento do ramo também, aplicando com esses, porque você vai adquirindo tanto experiência quanto confiança também, que é muito importante nesse processo. Legal, Hanarima, achei muito boas as suas dicas, né? E assim, embora existem outras dificuldades no momento de implantar a contabilidade consultiva, outros motivos que a gente sempre vê por aqui, a questão dos processos desorganizados e tal, eu acredito que isso também fica para uma outra conversa, porque isso é outro assunto que rende pra caramba. Mas realmente o que o pessoal normalmente mais fala, mais sinaliza como problema é você estar assim, com empolgação iminente de estar apresentando valor para o empresário através das informações contábeis e ele ali na sua, né, às vezes na sua crença limitante acaba não dando a real importância. Mas a Hanarima falou uma coisa muito interessante aqui, que não é sobre apresentar dados, mas sim você se colocar nessa posição de médico, no caso médico da empresa, para entender esse contexto, entender as principais dores desse empresário, entender quais medicamentos ele já usou, enfim, entender em qual mundo ali ele vive, para aí sim você, através dos números, contar uma história para esse empresário que nem sempre ele conhece. Hanarima, muito obrigada pela sua participação. E, poxa, vamos dar continuidade também nessa história, porque eu acho que a gente tem ainda muito assunto para poder falar sobre essas dificuldades. Falamos da questão do empresário, mas tem mais coisas, né? Acaba tendo, e acho que a questão da segurança, da insegurança, na verdade, é um ponto também que a gente, como consultores, né, a gente está aqui oferecendo esse suporte também para você, sabe, ter essa força interior, que a gente te ajuda nesse momento de você ganhar confiança para ali fazer a sua primeira apresentação. Então é isso, quer deixar aí seus recados finais, um salve contador? Sim, eu quero falar mesmo para não desistirem aí na primeira, na segunda, serem bem resilientes mesmo,
e que vocês podem acreditar que a profissão de vocês salvam empresas mesmo e ajudam na economia do nosso país. Então vamos juntos. É isso aí, vamos juntos salvar as empresas do Brasil. E é isso aí, galera. Se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E não deixe de deixar seu comentário, seu like. Compartilhe também esse vídeo com os outros colegas contadores. Vamos propagar o conhecimento. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.